Salve, salve nação rubro-negra, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Flamengo e Internacional se enfrentaram e o Mengão levou a melhor. Foi 1-0 com gol de cabeça de Bruno Henrique ainda no primeiro tempo. Mas calma que a história não para por aí. Renata Fã, Ronaldão e Cicinho vai analisar cada lance no jogo aberto com comentários também da ESPN Brasil e Sport TV. Então já sabe, né? Deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque vem muita análise boa por aí. Então, bora pro vídeo, galera! Para todo mundo. Que coisa, hein? O tão esperado clássico brasileiro da Libertadores entre Inter e Flamengo segue em aberto, apesar do rubro-negro ter levado a melhor nos primeiros 90 minutos com o gol de Bruno Henrique. A volta agora é quarta-feira no Beira-Rio. Gostei, aprovei o look. O figurinista ali colocou, né? Bom dia, Renata. Bom dia, meus amigos. Bom dia. O Palmeiras está em Lima, no Peru, né? A final da Libertadores será onde? Lima. Então, de quem sabe, né? Você é um presságio, está lá jogando esse jogo nesse estádio. A gente vai estar numa final, hein, Renato? Será, Edu Dracena? Nem passou isso pela minha cabeça, honestamente. Agora que eu pensei nisso. Presságio, né? Bom, Ronaldão, você confia nesse presságio? Qual foi sua primeira impressão de Flamengo e Internacional? 1-0, vitória do Malvadão. Ai, ai, ai. Menina Renata, bom dia a você, a esses cavalos, ao Malvadão, que complicou a vida do Inter. Mas o Inter joga em casa, com a sua torcida, pode reverter o placar, porque 1-0. O que é 1-0 no futebol? Ontem vimos o PSG tomando 2-0, recuperou e ganhou o título da Recopa. Então o que é 1-0? Nada, Mimena. Na Supercopa, né? Na Supercopa. Você tem que ficar confiante, Mimena. Pode dar certo, ou não. Eu confesso a vocês que tá tudo muito estranho até agora. Não sei o que pensar. Eu também estou estranho hoje. Vou analisar melhor depois da partida do Brasileirão, porque teremos mais um encontro entre Internacional e Flamengo domingo no Beira-Rio, mas pelo Campeonato Brasileiro. Ó! Eita! Assim também, não. Foi assim, Olha, não. infelizmente vamos começar a repercussão desta vitória do Flamengo por 1-0 lá no YouTube, canal Jogo Aberto. Não é aqui? Achei que era intervalo comercial. O Malvadão foi tão malvadão que já me deixou zureta. Uma relação pra lá de especial entre Bruno Henrique e Libertadores. E uma fama de carrasco do Inter na competição, com 3 gols em 3 jogos. A identificação que eu tenho com a Libertadores continue assim. Não sei o que acontece, mas em todos os jogos eu preparo para poder fazer gol. E não acontece, mas hoje aconteceu, então estou muito feliz. O Fla foi superior em toda a etapa inicial. A primeira chance saiu dos pés de Luiz Araújo aos 12 minutos. Rocher fez ótima defesa, mas lá estava ele, Bruno Henrique, para decidir a partida. Após cobrança de escanteio de Luiz Araújo, o camisa 27 subiu mais que todo mundo e balançou a rede. Cabeçada na cruzamento do escanteio cobrado Bruno Henrique. Mesmo à frente no placar, o time da casa seguiu no ataque e empilhou oportunidades de ampliar, com Gonçalo Plata e com Bruno Henrique, que mandou para fora. O Inter sequer fez o goleiro Rossi trabalhar no primeiro tempo. Fizemos um grande primeiro tempo, o plano de jogo funcionou perfeitamente, tivemos muito volume, criamos muitas chances para fazer gol e infelizmente só fizemos um. Bom, ou felizmente, né? A parte complementar já foi um pouco diferente. O Colorado melhorou no duelo e tentou chegar com o Ricardo Matias, mas Léo Ortiz estava esperto. Depois, Bruno Tabata cobrou o escanteio e a bola foi direto nas mãos de Rossi.
Aos 25, foi a vez de Bruno Henrique tentar marcar o segundo, mas não conseguiu. Fim de jogo, Flamengo 1, Internacional 0. Mas penso que a disputa está bem aberta, né? Está bem aberta. Desse parabéns aos atletas, né? Porque fizeram na grande totalidade do jogo uma partida equilibrada. Mas é verdade que hoje eu acredito que muito tenha sido erros técnicos, individuais, aonde nos tiraram o domínio e o controle, tiveram que fazer nosso time correr, tivemos dificuldade de sair nessas transições, o time ficou mais espaçado, não conseguimos sair, tivemos dificuldades e cada vez que recuperávamos a bola éramos extremamente verticais, não tivemos essa paciência, não conseguimos nem montar nossa estrutura direito e no final das contas acabou que o time se partiu. Com o resultado, o Flamengo precisa apenas de um empate na próxima semana lá no Beira-Rio para avançar às quartas de final. Mas antes disso, ainda tem um outro duelo contra o Inter, dessa vez pelo Campeonato Brasileiro, no próximo domingo. É bem estranho, né? A gente enfrentar o mesmo time em 3 vezes seguidas, assim, diretamente, mas eu acho que isso também ajuda, que a gente consegue estudar um pouco mais do adversário também, e jogando agora 2 jogos em casa, eu acho que isso vai favorecer a gente também e, se Deus quiser, ser para a classificação na quarta-feira. Quem acompanhou de perto a partida foi Carlo Ancelotti, técnico da seleção brasileira. E, claro, de olho em alguns atletas, já pensando na próxima convocação. Claro que a gente fica feliz por ele estar aí olhando alguns jogadores, mas enfim, a gente tenta fazer o nosso melhor pelo Flamengo. Eu acho que muito se passa sobre as convocações até do próprio Léo e de outros jogadores que venham a ser convocados, se passa muito pelo trabalho que a gente faz dentro do Flamengo. O torcedor, imagino que tenha se sentido satisfeito, né? Pelo menos representado em campo. Ó, foi isso mesmo? 1-0. Quem é que fica satisfeito com uma derrota? Não interessa. Calma. Calma que agora eu tô falando. Ô, Jesus. Qualquer empate. Ô, Jesus! Qualquer empate, Roger Machado, qualquer, é do Flamengo. O jogo começa 0-0, é do Flamengo. Se for 1-1, 2-2, o Inter vai ter que jogar um futebol que ele não jogou. Sabe por quê? O Flamengo fez um primeiro tempo perfeito. Concordo com o Felipe Luiz. Agora, a segunda etapa, o Flamengo cansou, ficou um pouco mais disperso, achou que poderia controlar o jogo. E o Inter não tinha outra alternativa, precisava ir pra cima. Passou o primeiro inteiro com medo de tomar um gol do Flamengo. E ficar complicado pro jogo de volta. Só que os 2 jogos contam. Então o Inter vai ter que jogar muito mais, ser mais efetivo no ataque, criar chances que realmente tirem o Rossi do conforto e a defesa toda para poder vencer esse jogo. E não é simples, gente. Então eu não vejo essa comemoração toda. 1-0, é um resultado curto. Será? Com um time como o Flamengo, que estava sem a Arrascaeta e que volta, teoricamente, para o próximo jogo? E aí, Cicinho? Meu Deus do céu, é bem isso que eu tô pensando aqui. Assim, eu vejo de outra maneira, Renato, porque, igual eu falei ontem no programa, você tem se tem uma equipe que pode enfrentar o Flamengo, é o Inter, pelos jogadores que tem. O Inter tem um grande meio-campo, o Inter tem um dos camisa 10 aí que realmente brilha em momentos decisivos e vai jogar em casa. É um jogo que nós sabíamos que não ia ser decidido na primeira partida. Às vezes a gente dá até um placar mais elástico para uma outra equipe, mas não é dessa maneira, porque nós estamos falando de 2 equipes com tradição. Então, o torcedor do Internacional, a torcedora do Internacional, precisa ter esperança. Por quê? A esperança é a última que morre. Não, eu não quero ter esperança, eu quero ter um futebol de qualidade, um futebol que neutralize o Flamengo, porque não tem. Não tem. Perdemos de 2-1 em casa pro Fluminense na Copa do Brasil e depois, no Rio de Janeiro tudo será diferente. No máximo um empate e olhe lá. Mas você é amiga minha ou amigo da onça? Eu tô tentando te ajudar, ué. A onça tá bebendo água, Cicinho. A onça tá bebendo água. E agora é a hora da onça beber água. A onça vai beber água. Não, mas eu acredito num grande... Acredita no quê? Segundo jogo do Inter. Agora. Se vai ganhar, lógico que tá jogando contra uma grande equipe. O Flamengo é uma grande equipe. É melhor time do que o Inter. Mas o Inter pode muito bem fazer uma boa apresentação à frente do seu torcedor e fez um bom segundo tempo.
O primeiro tempo, ok, o Flamengo dominou, porque tá jogando em casa, tem que expor, né? Tem que se expor, tem que colocar saiu barato o jogo. no primeiro tempo, Cicinho. Todos os jogos vai ser, ó, o Palmeiras vai jogar hoje fora de casa. A equipe adversária, mesmo sendo inferior, vai se propor a jogar, porque tá jogando em casa. O Inter vai ter que sair pra cima do time, Cicinho, que você viu ontem como é que Agora, jogou. o Inter tem problemas sérios dessa bola aérea, não é defensiva, e acabou pecando no jogo por um lance, uma cobrança de escanteio, e o Bruno Henrique com toda a liberdade para poder cabecear e fazer o gol do Flamengo, gol que definiu o placar. De resto, eu queria também valorizar o Rocher, jogou uma partida de goleiro titular da seleção uruguaia, Edu. Sim, o Rocher, e que você falou, né, é um detalhe, né, uma bola parada, uma desatenção ali dentro da área, que de repente coloca um resultado 1-0, ok, mas se não toma o gol ali numa bola parada, o Inter de repente ia levar o jogo e tal, e 1-0, pô, seria muito bacana pro segundo jogo, né? Agora, numa bola parada, desatenção na marcação ali, tem que estar junto. Ô, Matias, não pode dar espaço, principalmente pro Bruno, que cabeceia muito bem, é um dos jogadores que mais faz gols de cabeça no Flamengo, acho que, se não me engano, 30 gols com a camisa do Flamengo de cabeça. Você não pode, dentro da área, deixar um jogador como esse livre. Mas, assim, analisando o jogo, Renato, a postura do Inter, todos nós sabíamos que ele ia jogar defensivamente, ia jogar por uma bola. Pena que tomou aquele gol de bola parada. Mas no segundo tempo, aí criou coragem. Mas por que não coloca desde o início essa coragem? Pena. O que é a sua melhor defesa é o quê? É o ataque. Marca o Flamengo lá na frente também. Tira o Flamengo da zona de conforto. Vai marcar o Flamengo lá na frente, levar uns 8. Vai. Porra, tira o Flamengo da zona de conforto. Ninguém tá concordando com ninguém aqui, tá tudo meio diferente no programa. Vai jogar de uma maneira confortável, e aí uma bola, igual uma bola parada, um chute de fora da área, igual do Luiz Araújo, você toma o gol. O gol do Flamengo foi aos 27 do primeiro tempo. O Inter só se defendia, e toma o gol, não teve aquela reação imediata de partir pra cima. Resolveu terminar o primeiro tempo, vou perder de 1-0, deixa assim, vamos conversar no vestiário, ajustar as coisas, voltar pro segundo tempo e ver qual é. Só que o Inter não teve nenhuma oportunidade para fazer esse gol de empate. Uma oportunidade clara, incisiva, não criou chances em que a defesa do Flamengo trabalhou demais, não teve nenhuma jogada trabalhada, uma tabela. O Alan Patrick não conseguiu pifar, como eu gosto de falar, nenhum dos atacantes. Então, realmente, o Inter, ele teve mais posse de bola, ele controlou mais o meio-campo no segundo tempo, ele se apresentou um pouquinho mais, só que foi insuficiente. E se jogar dessa maneira no Beira-Rio, porque assim, não é só fazer gol no Flamengo, que já é uma tarefa terrível, é não tomar gol do Flamengo, Rona. É isso, que eu tô até estranhando meus amiguinhos, querendo amenizar o que foi ontem. Eu achei bonito isso, esse esforço de vocês, querendo relembrar. Que isso, irmão? Eu só quero lembrar vocês dois que o jogo, 2 tempos. Sim. Então você tem que fazer análise nos 2 tempos do jogo. E nós fizemos o primeiro tempo do Flamengo foi um time que amassou realmente o Internacional. Só que o Internacional teve o quê? Aí eu vou na linha do Roger que ele falou. Tivemos a hombridade de fazer a marcação, de tentar surpreender um time que realmente em casa Eu não achei que foi um amasso, muito... seria se fizesse 2, 3 aí. Eu diria, nossa, foi uma taca, mas não foi isso. Não fez por causa do Rocher. O Rocher pode ir pra seleção brasileira? Não pode, ele não é brasileiro. Sim. Então tá bom. Deixa eu falar só uma coisa pra vocês. De falar que o Ancelotti olhou e falou assim, eu quero esse goleiro aí do Inter. Falou, não, esse é do Uruguai. Olha, tá vendo? Ele também queria sair na seleção, que ele pega a bola do jogo. Ontem era pra ter saído ali com prejuízo de uns 2, 3, Cicinho. Goleiro que passa pelo Inter, uns 2 ou 3. Que isso, irmão? Aquela que ele pega de mão trocada, aquela que ele pega a cabeçada no canto e depois no final a bola com o pé. Então, a verdade é uma só. A Renata tá certa aqui. O Roger tem que abrir o olho, meu filho. Lógico. Você tem que, em casa, agora mostrar algo mais. O algo mais qual é que é? O time compactado e jogando em cima forte do Flamengo. Porque o resultado, o Flamengo já tem, o que você falou. O resultado do Flamengo já tem, 0-0. Não. Começa o jogo de que jeito? Não quer. Tem que colocar o time pra cima, sim. E vai ter agora no domingo, né, o confronto. Ele pode colocar até o time reserva. Treinamento de luxo pra Flamengo e Inter para Libertadores. Quem diria o destino e as tabelas de campeonatos diferentes se encontraram. Porque no Beira-Rio, o Flamengo vai enfrentar o Inter. E aí eu já acho até que, de repente, quer experimentar alguma coisa, dar oportunidade. Outra coisa... Você tem 2 jogadores de nível internacional, como o Valência e o Borré. Os dois. Tem que sair jogando no domingo. Tem que mostrar que fazem jus ao salário que recebem, a condição que eles vieram.
a aposta e crença que o Inter teve que esses 2 jogadores poderiam ganhar títulos expressivos. Então agora é a hora. Porque domingo é importante também. Brasileirão tá complicado, hein, Rocha? Trabalhar forte, descansar os caras. Descansar que cara. E o Flamengo é o líder da competição. O Flamengo, não é o líder da competição, o Flamengo? O líder. Graças a Deus. Outra coisa também que eu queria falar, Renata, a arbitragem. Ontem eu gostei da arbitragem. Não dava qualquer faltinha, não. Os caras caíam, colocavam a mão no rosto, segue o jogo. Só 2 cartões amarelos. Entendeu? Não tem essa aí. Eu acho que a arbitragem tem que fazer isso aí mesmo. Dario Herrera, o árbitro da partida. Deixa rodar, não fica parando. Os árbitros brasileiros nossos que ficam parando toda hora. O cara coloca a mão no rosto, sai, pô, para, vai lá ver o VAR. Mas foi um jogo limpo também das 2 partes. Eu acho que quando os jogadores colaboram, a arbitragem também cresce de produção, atrapalha menos, não é? Porque você vê uma hora lá que teve uma confusão, o Alan Patrick e o Alexandro, ficou na frente da bola e tal. Se fosse pro jogo brasileiro, amarelo. Não, foi lá, conversou, deu uma dura nos caras, conversaram. Foi, então o juiz impôs uma situação que os jogadores entenderam. Pô, peraí, esse árbitro aqui não vai apitar qualquer coisa, não vai nada. Boa. Ainda bem. Usar a frase do Crespo, né? Não, usar a frase do Crespo. Recuperar o que já foi Crespo lançou, né? Ainda bem que eu não enfrento o Flamengo todos os dias, né? Graças a Deus, não todos os dias vamos jogar com o Flamengo no Maracanã. O que é que ele falou? Graças a Deus, não todos os dias vamos jogar com o Flamengo no Maracanã. Então. Falou alguma mentira? Não, graças a Deus não falou alguma mentira. Agora é só no ano que vem. Essa é a esperança pro Inter, ó. Graças a Deus não jogamos todos os dias com o Flamengo no Maracanã. Então, 2 jogos no Beira-Rio, menina Renata. Olha, menina Renata. Empatou um e quem sabe depois de domingo eu fique mais animada ou completamente desanimada, não sei. É o seguinte... E eu acho também que essa retomada dessa intensidade poderia acontecer na hora, porque assim, 45, 60 minutos de jogo. Eu acho que 60 minutos talvez seja um limite para esses jogadores de frente exercerem essa função, esse desempenho, terem esse desempenho. E aí seria importante, né, que eu entendo que o Felipe Luiz, ele erra aí, e é uma característica dele, ele demora, né, a mexer, ele demora a fazer esse socorro físico no time. E sem falar também na melhora tática do Internacional para o segundo tempo, que reajustou também o time do Inter. Tema para a gente chamar o Diogo Olivier, para entender se a sensação do Inter é de que o bicho não é tão feio quanto parece, ou de que o próprio Inter tem capacidade de fazer uma mudança no confronto, como fez no jogo, né? De uma partida para outra, como fez de um tempo para outro. Diogo, bom dia. Bom dia Marcelo, bom dia Rodrigo, bom dia Elo, bom dia para todo mundo que nos acompanha. O bicho continua sendo feio, né? A gente estava brincando aqui que o problema maior todo do enfrentamento é que o Flamengo, assim como ele estava no Maracanã, ele estará no Beira-Rio também, é o mesmo Flamengo. Mas o Inter não teve assim uma sensação de derrota. Bom, em resumo, para te responder objetivamente, o bicho continua sendo feio, mas o Inter entende que tem capacidade de fazer um enfrentamento, pelo menos para conseguir uma vitória e levar para os pênaltis. Essa foi a sensação. Porque a maneira como o jogo se desenhou, aquele primeiro tempo com 73% de bola do Flamengo, e não foi uma posse de bola, né, gente, do meio para trás, foi uma posse de bola no campo do Inter, quer dizer, o Flamengo pressionou e o Inter nunca conseguiu sair ali da pressão, né, se comentou, assim, conversas, assim, das vozes, digamos assim, do Beira-Rio, de, puxa, se o Inter tivesse o Fernando naquele primeiro tempo, ele nem é mais jogador do Inter, rescisão de contrato amigável, enfim, mas se tivesse um cara que fez a vida dele toda gerindo espaços para sair de pressão, talvez fosse diferente. Mas o Inter vai para o intervalo sem uma finalização no alvo, com 73% de bola do adversário, quer dizer, a ideia era de que fatalmente, nem que fosse só no volume, ia tomar o segundo, o terceiro gol. Aí o Roger muda a estratégia, como disse o Rodrigo. A ideia do Roger, Rodrigo, ele inclusive disse isso, frisou, era quando ele viu que a escalação era Bruno Henrique, a ideia dele foi defender a profundidade do Bruno Henrique. Se fosse o Pedro, talvez a estratégia fosse diferente no primeiro tempo. Mas isso ele pensou, quer dizer, baixou linhas e daí tentar, num contra-ataque, sair com conexão de passes. O problema foi que essa segunda parte, o Flamengo não deixou o Inter fazer. Tem até o sincerão do Vitão, né? Dizendo, olha, não é que a gente queria ficar atrás, é que a gente não conseguiu sair. O Flamengo não deixou. O Inter não conseguiu em nenhum momento trocar 2, 3 passes e fazer a bola chegar lá no Ricardo Matias sem ser com a ligação direta. Que, aliás, até o Ricardo Matias conseguia dar uma casquinha de cabeça, conseguia ter o primeiro contato, mas aí a segunda bola o Inter já não tinha. E aí quando o Roger muda a estratégia e sobe um pouco a marcação, o Alan Rodrigues
sai da linha mais baixa e avança lá para frente para ajudar o Alan Patrick, para ajudar o Wesley. Aí o Inter consegue tirar um pouquinho o Léo Pereira e o Léo Ortiz da zona de conforto e consegue minimamente jogar. O Flamengo vai finalizar no segundo tempo a 30 minutos, né? Quer dizer, comparado ao cenário do primeiro tempo, né, gente? Foi uma conquista do Inter, digamos assim. O Inter não teve um volume tão expressivo assim, não obrigou o Rossi a fazer grandes defesas, claro que não. Mas ele termina o jogo, não sei se vocês lembram, numa chegada do Bernabé ali, que ele finaliza, a bola rebate e acaba ficando no Rossi. Era o fim do jogo ali. Quer dizer, ficou uma ideia de que o Inter, mesmo com as trocas de vestiário, que isso aí também é uma outra questão, o Felipe Luiz tem muito mais peças para mudar, o Inter pode fazer um enfrentamento diferente. Em resumo, não era um vestiário de derrota ontem. Conversando ali, a torcida do Inter terminou cantando, os jogadores até citaram isso, puxa, olha só, perdemos, os caras estavam cantando lá no Maracanã, quer dizer, gostaram, se sentiram representados pelo comportamento do segundo tempo, obviamente, né? Porque também tem isso, né? O segundo tempo veio, obviamente, depois do primeiro, quer dizer, teve uma ação ali de um treinador e os jogadores que conseguiram evitar o que parecia que seria uma hecatombe. Agora, de parte do Inter, gerir esse elenco que é mais reduzido, porque tem outro jogo com o Flamengo no fim de semana, e tentar azeitar esse novo time, com o Wesley devolvido à esquerda de novo com o Bernabé, com o Alan Rodrigues, que agora é titular absoluto no lugar do Bruno Henrique. Enfim, esse novo Inter, Ricardo Matias na frente. Quando ele teve chance, ele conseguiu driblar para o lado, não, seu jogador de área. O Inter vai tentar fazer uma gestão ali de danos, dores, para enfrentar o Flamengo, tanto no final de semana quanto na Libertadores, no jogo do Beira-Rio. Esse jogo do meio aí vai levantar muitas dúvidas, né? Porque o Flamengo ontem teve jogadores desgastados. O Plata e o Samuel Lino foram substituídos basicamente por cansaço, né? Para tentar elevar a rotação do time que eles já não conseguiam mais. É só você ver a quantidade de erros que eles cometeram nas puxadas de contra-ataque que o Flamengo teve a possibilidade no segundo tempo, né? E assim, eu concordo muito com o Diogo quando ele fala que o Inter teve presença no campo de ataque do Flamengo, que o Inter atrapalhou a saída de bola do Flamengo e trocou passe até os 20, 25 ali da segunda etapa, chegou a ter mais posse de bola que o Flamengo só no segundo tempo. A gente pega só o segundo tempo, o Inter até um pouco mais da metade da etapa teve mais a bola em relação ao Flamengo. Mas foi um time que não foi contundente também com a bola, não conseguiu criar oportunidade, né? O Rossi foi fazer a defesa ali no finalzinho, o chute do Vitinho, do bico da esquerda da grande área, mas também não foi uma defesa difícil, não. Uma bola que ele encaixa quase que no meio do gol. E o Flamengo, dentro desse momento do jogo, teve a possibilidade de contra-ataque algumas vezes. E errou por ele mesmo. Às vezes era uma jogada que não estava tão pressionado assim. Era um erro de domínio, né? Um erro de decisão, porque, cara, começa a faltar oxigênio no cérebro. O cara não vai tomar a mesma decisão que ele tomava com 10 minutos de jogo, com 15 minutos de jogo, com um corpo mais fresco do que estava naquele momento. A tendência num jogo mais aberto desde o início, que esses jogadores, com o talento que têm, com a velocidade, o potencial, eles tomem melhores decisões e a defesa do Inter sofra mais dentro desse contexto de uma partida mais aberta, mas enfim, aí já é o jogo de semana que vem. Eu estava fazendo esse exercício, Barreto, que você fez aí brevemente, de pensar nas equipes que vão jogar no domingo, dos dois lados. Quando acabou o jogo ontem, eu fiquei pensando assim, quem eu acho que vai jogar no Flamengo? Talvez o Bruno Henrique jogue, talvez o Jorginho jogue um tempo, ou o Alan jogue um tempo, ou entre um e saia outro no jogo do final de semana. Talvez o Varela jogue, porque o Emerson Royal saiu sentindo ontem. Um dos zagueiros deve jogar pelo menos, porque o Danilo ainda está fora e os dois do banco são garotos, então acho Danilo difícil. Pode ser liberado para voltar no fim de semana, mas a probabilidade maior é o jogo da volta. E também seria improvável que ele iniciasse, né? Porque ficou um risco muito grande. Então, assim, provavelmente vai jogar os dois ou um dos dois, para um dos dois garotos, Cleiton ou João Vitor, entrarem ali. Mesmo assim, um time fortíssimo. Fortíssimo. Né? Fortíssimo. Imagina só, Elo, não é difícil pensar nesse time do Flamengo para domingo, tá? Foram um tema muito presente, né? Para o Roger. O que a gente, claro, que aí muda uma característica importante aí do time do Flamengo, né? A gente vai começar com o Roger, que também está nesse tema, né, do que foi a mudança do primeiro para o segundo tempo, do que pode ser a mudança do primeiro para o segundo jogo. E depois tem o Felipe Luiz falando sobre o aproveitamento
que também é outro tema recorrente quando a gente fala de Flamengo, né? O aproveitamento que eu digo, do volume de jogo criado. Do domínio. Exatamente. Sim. Transformar oportunidades em gols. Então a intenção no primeiro tempo foi justamente de a gente estar com o bloco um pouquinho mais baixo, para que essas bolas em profundidade não entrassem, né? Eu acho que a gente conseguiu com mérito interromper, não dando meio nem a profundidade. E no segundo tempo, que a gente teve mais o controle, né? Criamos mais oportunidades, infelizmente não conseguimos uma oportunidade mais clara que nos beneficiasse com o gol, mas penso que a disputa está bem aberta, né? Está bem aberta. Dei parabéns aos atletas, né? Porque fizeram na grande totalidade do jogo uma partida equilibrada. Campeonato Brasileiro e a Libertadores, mas principalmente o Campeonato Brasileiro, é o campeonato mais competitivo do mundo. Para mim é muito difícil jogar, muito difícil. O problema são as expectativas, né, que se geram em função do adversário que pisa no Maracanã. Todo mundo acha que vai ser goleada, e não é fácil. Vimos o Santos vencendo o líder, até o vice-líder Cruzeiro no outro dia. Não tem jogo fácil no Brasil. Agora, querer ganhar e golear todos os jogos é uma coisa totalmente irreal. Não existe. É claro que existe algumas super equipes no mundo que conseguem fazer um campeonato extraordinário assim, mas no final das contas o Campeonato Brasileiro é muito competitivo. Existem muitas coisas que fazem a equipe oscilar, muitos fatores externos que fazem a equipe oscilar, como viagem, lesões, o adversário principalmente. Então, claro que ganhar não é fácil. Eu valorizo cada vitória, mesmo que seja de 1-0, valorizo muito e espero que o torcedor também. Bom, o Flamengo no Campeonato Brasileiro, citado aí pelo Felipe Luiz, é o time com mais vitórias, é o time com o melhor saldo de gols, melhor defesa e melhor ataque. Melhor defesa e melhor ataque. E goleou 3 vezes. Fez 4-0 no Corinthians, 5 no Fortaleza. Fui fazendo dever de casa aqui enquanto ele falava. Isso aí, galera, mais uma vitória importante do Mengão, e que vem os próximos desafios. A análise de hoje foi quente, com opiniões afiadas de Renata Fã, Ronaldão e Cicinho no Jogo Aberto, além dos comentários do Sport TV. Agora eu quero saber a sua opinião. O que você achou dessa atuação do Flamengo contra o Inter? Deixa aí nos comentários que eu quero saber. Bom, se curtiu o vídeo, já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para ficar sempre por dentro de tudo que rola aqui. Bom, eu vou ficando por aqui, um abraço a todos, fiquem com Deus, nos veremos no próximo vídeo.